Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus possa ouvir as suas orações. Amém? Veja bem, são 12 horas e 1 minuto do dia 4, não é? 4 de agosto de 2025. E eu cheguei de viagem agora à noite, de Santo Antônio. Me deu vontade de dormir, né? Mas aí, como é que eu vou conseguir dormir se a mente pede para vir aqui, para falar um pouco? As pessoas acham meio estranho, sabe? Você falar de Deus uma hora dessa, de manhã, de meio-dia, sei lá. As pessoas sempre acham estranho. Mas não acham estranho falar outros assuntos, como política, futebol, outras coisas mais por aí. Por que será? É porque as pessoas, elas não estão mais acreditando num Deus que fez tantas coisas no passado e está relatado nas Escrituras, neste livro. As pessoas estão perdendo o senso da espiritualidade. As pessoas estão ficando cegas espirituais, mancas espirituais, surdas espirituais e mudas espirituais. E quando elas veem alguém que querem contribuir para uma missão que não é de uma igreja, essa missão nos foi dada por ordem do Mestre Jesus. Ide, prega o Evangelho em todos os lugares, nações, povos e tribos. Fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso não é regra geral. Existe um público que gosta, que admira e que sente falta da verdadeira mensagem chegar como está escrito. Assim diz o Senhor. Não há manipulação, não há arrumadinho para que a palavra seja aquela que toque em mim do jeito que eu aguardo que ela toque em mim. Nem Jesus fez isso. Jesus foi forte em suas palavras, direto em suas palavras. Jesus não precisava de gritar, pinotada, cambalhota para corrigir aquelas pessoas. Pelo contrário, as suas maravilhas circulavam pelas nações, pelos ambientes por onde ele andava. E as pessoas necessitadas começavam a seguir Cristo. E essas pessoas tiveram resultados da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Essas pessoas estiveram diante de um Cristo Jesus que nós só conhecemos pelas Escrituras. Mas existe uma grandiosa promessa do seu retorno declarado nas Escrituras. E a volta de Jesus, ela é mencionada, pegando o Velho e o Novo Testamento, mais de 2.400 vezes, quase 2.500 vezes, fala repetidamente que Jesus vai voltar. Mas você tem buscado entender e compreender o valor do retorno de Cristo Jesus? Você tem buscado entender que houve um pecado e suas consequências? Tudo que nós passamos aqui é obra da nossa desobediência.
das escolhas erradas da vida. A qual Senhor você quer servir? Qual o Deus que você tem dobrado os seus joelhos? É um Deus confeccionado por mãos humanas? Ou aquele Deus que usou suas mãos para criar você? Gênesis 2, verso 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente, um ser vivente. Deus te criou, Deus nos fez, e nós devemos rogar somente a Ele. Mas culturas e mais culturas têm sido implantadas, e essa falsa doutrina, ela tem arrastado multidões para uma situação que o próprio Deus condena. Mas a pergunta que você deve fazer: por que adoramos outros deuses quando Deus diz que não terás outros deuses diante de mim? Eu que tirei da terra do Egito, ou seja, Deus está dizendo aqui para Israel, o povo que foi liberto do cativeiro egípcio e que voltava de lá com as práticas pagãs, e é estabelecido o mandamento em pedras, tábuas de pedras. E o segundo mandamento está em Êxodo 20, versos de 4 a 6, onde há proibição de adoração a outros deuses. A imagem confeccionada pela mão do homem, onde não tem fôlego algum dentro que possa fazer qualquer razão a seu favor. Aí a pergunta: por que é tão difícil você querer compreender isso e viver de uma falsa doutrina, porque o líder religioso está te dizendo isso? Tudo bem, e o nosso maior líder, o nosso Deus que se fez homem, não vale o que ele fala. E você vai continuar martelando a sua vida, praticando aquilo que é abominável a Deus. Êxodo 20, versos 4 a 6. Leia isso. O que é que você entende sobre a salvação? Qual o teu conhecimento a respeito do pecado? Gênesis 2, para você entender o retorno de Jesus, eu quero deixar essa passagem bíblica para você. Gênesis 2, versos 15 a 17. Aqui, no contexto, é a queda do homem, a desobediência a Deus. Gênesis 2, Gênesis 3. Só que Gênesis 2, versos 15 a 17 diz assim, 16 a 17 diz, não, 15 mesmo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, Deus tinha acabado de fazer tudo e agora, no sexto dia, estava criando o homem e a esposa. Deu um jardim de presente, o Éden, o paraíso. Seguindo a leitura, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Poxa vida, de tudo que Deus criou, Ele também deixou o alimento para o ser humano, para aquele casal que Ele tinha formado. Vê o cuidado de Deus, é maravilhoso. De fome tu não morre. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui é um ponto. De toda árvore, exceção de uma. Digamos que tinha 100 árvores, aí Deus diz para Adão e Eva: vocês vão se alimentar dessas 99 árvores de frutas, mas essa aqui, que seria a 100ª ou a primeira, não interessa aqui a colocação, mas que é uma, você não fará uso. Você não vai nem tocar nela, porque existe um decreto de morte se você fizer o uso desta árvore. Irmãos, aqui é um teste de obediência.
é um teste que Deus alertou o primeiro casal de que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, a consequência seria a morte imediatamente. A morte, infelizmente. O ser humano perdeu a imortalidade, porque fomos criados para ser imortais. Mas perdemos essa condição da imortalidade passando para um corpo mortal. Veja o que gerou desobediência. Perdemos a imortalidade. Perdemos a comunhão com Deus diariamente. Ao cair da tarde, Deus visitava esse casal. Até que fizeram uso daquilo que era indevido para Deus, que Deus não permitia, né? Assim, sabe, irmãos? As pessoas não querem ouvir as orientações de Deus. Satanás não quis ouvir as orientações de Deus. Adão e Eva deixaram ser levados por orientações do inimigo de Deus e veio a queda do homem. O primeiro casal, ele desobedeceu a Deus. E quantos hoje não vivem desobediência a Deus? Deus não está falando comigo fisicamente, mas está falando por meio da palavra, para mim e para você. E muitos não têm dado nem importância a esse livro, porque acham que foi escrito por homens. Meu amado irmão, se você lesse esse livro com a mente aberta, se você te retirasse aquilo que ocupa o lugar que cabe a este livro no seu coração, que faz produzir na sua mente, quem é você para Deus? Você estudava esse livro várias e várias vezes. Com esse ato de desobediência, irmãos, o pecado corrompeu a imagem divina na humanidade, comprometendo-os nos aspectos físicos, mentais e espirituais. Por isso, o objetivo da redenção é restaurar a imagem de Deus naqueles que o aceitam. Quem aceita Cristo terá essa restauração da imagem de Deus em si, como Adão e Eva era. Porque a Bíblia fala que os corpos serão transformados, que este corpo mortal será revestido da imortalidade. Isso é Bíblia. 1 Coríntios 15, 51 a 54. João 5, 28 e 29. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 18. Filipenses 3, 20 e 21. Leia essas passagens. Se destrave. Tira essa parede que impede de você seguir para ter uma compreensão. Saia da mente de líderes religiosos que não compactua com a verdade de Deus, que quer casa cheia por causa de dízimo e de ofertas, ou outras coisas mais. Estude a Bíblia, confronte, porque você foi chamado para corrigir, repreender e educar o homem na justiça de Deus. Você entende aqui agora a importância da separação, da volta de Jesus? Ele veio, pagou um preço, mas ele agora vem para nos buscar. E no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3, essa passagem eu tenho lido e relido várias vezes aqui, mas as coisas de Deus aqui são cíclicas, elas vêm e vai, vêm e vai. Jesus diz a maior promessa para os seus discípulos, antes mesmo de a julgamento. Mas ele conforta os seus. E Jesus hoje quer confortar você também. Não sei quais os problemas que você está passando, não sei quais são as tuas angústias, não sei o que é que você tem de esperança que está vivendo em desesperança.
Não sei se você busca uma cura, um acalmar da sua alma, do seu ser, que às vezes você não consegue por si próprio, mas se você se render a Cristo, orar a Jesus, as coisas podem ter um norte, a sua mente despertar para coisas grandes. Mas mesmo assim, se o fator for negativo, for impossível o homem e não está acontecendo porque você já pediu a Deus, fica tranquilo. Se Deus não fez o revés da situação negativa positiva, Ele continua sendo Deus, deve continuar sendo Deus, porque tem algo maior lá na frente. Mesmo que hoje cesse o respirar desta pessoa e crie em sua mente aquela mensagem de: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Irmãos, nós temos um Deus que pode atender as nossas orações. Ele diz sim, Ele diz não, e Ele diz espera um pouco. São 3 formas de Deus responder a sua oração. Os discípulos ficaram angustiados, mas Jesus disse o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ajuntarei todos, e todos estarão comigo onde estiver. A segunda vinda de Cristo a este mundo é a mais repetida de todas as promessas bíblicas. Isso indica a importância desse evento glorioso. Por ocasião da volta de Jesus, presenciaremos o fim do pecado. Podemos marcar uma data para este dia? Mateus diz, está registrado no livro de Mateus, capítulo 24, verso 36, que Jesus diz: não sabei o dia nem a hora. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus vai voltar. E na agenda de Deus, irmãos, essa data está marcada. Porque Deus vê o futuro. Deus já contempla o fim que está escrito por Ele mesmo. Entendeu? Então veja que essas coisas a humanidade precisa compreender, se encher de esperança. O mundo está às avessas. O que fazer então? Aguardar a vinda de Jesus. A nova terra que cessa aqui será totalmente restaurada. A Bíblia diz que não sobrará nem raiz nem ramo, nem de pecado nem pecador. E essa terra que derramou o sangue de Jesus Cristo, ela precisa ser purificada. Não só por causa do sangue de Jesus, mas todo o mal que é estabelecido aqui nessa atmosfera, neste planeta, precisa de um novo ar. E a Bíblia diz em Apocalipse 21, o apóstolo João relata: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Uma descrição de algo lindo, maravilhoso, preparado para nós. E Deus diz no verso 4 que enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, sofrimento, doença, não haverá mais funerais, porque não existe o pecado, porque a condição do pecado é a morte, e não haverá mais morte para o povo de Deus, os salvos. Aqui não se trata de uma igreja falando, e nem se trata que eu estou falando uma ideia minha, estou falando a Bíblia. E você precisa crer nesse livro. Senão, o seu cristianismo está mais por fora do que arco de barril. Você tem que entender que essa palavra é viva e eficaz.
Veja só, a nova terra é o lar preparado para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, porque nós somos salvos para ser obedientes. Adão e Eva foram criados para ser obedientes, e a desobediência à ordem de Deus o tirou da sua face, diante dele. Estabelecido foi o pecado, porque o pecado é a transgressão da ordem de Deus, da lei de Deus. E encontramos pessoas que não querem aceitar isso, é incrível. Querem desobedecer a Deus e querem um lugarzinho no céu, quando de lá já saíram os que foram desobedientes a Deus, principalmente os nossos pais, Adão e Eva. O que é que eu posso colaborar com você mais? Retratar a glória deste lugar, esse lugar no qual a Nova Jerusalém está além da nossa compreensão. Sabemos apenas que as promessas divinas são certas, porque a Bíblia diz isso. Muitas promessas foram cumpridas, e as que ainda vão ser cumpridas serão cumpridas, porque nós temos um Deus que não é mentiroso. Nós temos um Cristo que deu sua vida, ele diz: eu virei outra vez. Se permanecermos fiéis, um dia as receberemos. O tempo de hoje deve ser usado para buscar Deus. O amanhã pode ser o fim. E aí? Como é que você ficaria nessa história, irmãos? A Bíblia diz que existe uma marca daqueles que amam a Cristo. Está em João 14, verso 15. Olha só que coisa aqui. 14, 15. 14, verso 15. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A palavra de Deus está dizendo: se você diz que ama Cristo, você deve guardar os mandamentos. Mas o que nós vemos aí é os mandamentos de Deus sendo pisado, distorcido, alterado, para que o cristianismo seja um cristianismo sem regras, sem princípio estabelecido por aquele que é o autor da lei, que os mandamentos é a lei do governo de Deus. Como nós temos a Constituição para sermos um povo ordenado, obediente, não passar por penalidades, assim também Deus colocou a lei para dar ordem ao seu povo, e a lei é de proteção. Digamos que exista 8 bilhões de pessoas no planeta. Quando você olha para o mandamento, aí diz assim: não matarás. Deus está dizendo para mim: Denilson, existe 7 bilhões 999 milhões de pessoas neste planeta. 999 mil, mas você não pode matar nenhum. Mas esse mesmo mandamento que diz que eu não devo matar, ele diz para esses 7 bilhões 999 milhões, dizendo que não mate Denilson. Você consegue compreender? Mas os mandamentos de Deus são esmagados. Não terás outros deuses diante de mim. A humanidade está aí adorando deuses de toda qualidade. Aí as pessoas ficam tristes porque porque eu estou lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, se você está com raiva porque eu choquei você nesse aspecto, você está com raiva de Deus. Não foi eu que escrevi, não sou autor das Escrituras. Agora você engana-se a você mesmo. Você quer adorar algo que não tem espiritualidade alguma. Foi criado pelo homem. Eu vi o cara fazer uma imagem, ele cheio de cana, tomando latinha de 51, um artesão, uma imagem muito bonita. Mas qual a espiritualidade que tem para agir nisso? Nenhuma. E falar isso vai contra o seu desejo, vai contra os seus pensamentos, a sua crença.
Mas, meu amigo, eu estou falando para teu bem. São 12 horas e 26 minutos. Faz 25 minutos que eu falo para você. Na maior tranquilidade. Não tenho problema com o tempo. Muitas vezes quem está ouvindo é que tem problema com o tempo. Mas a minha intuição, o meu objetivo é acordar você para um fim que se aproxima. Só isso. Então entenda. Deus deseja que todos se salvem e estejam eternamente a seu lado. Dia a dia, expressemos nossa decisão de estar com Cristo por meio da obediência, em resposta à salvação concedida por Ele pela fé. Qual deve ser a atitude verdadeira do cristão que quer um lugarzinho no céu? O que é que nós devemos fazer? Falo agora para você que, assim como eu, precisamos chegar ao pé da cruz, que precisamos reconhecer esse Cristo que o ladrão da cruz reconheceu como indigno de receber qualquer sentença. João, Atos, deixa eu ver se é Atos 5:29. Atos 5:29. Qual é a sua atitude e a minha? Diante de um cenário onde as pessoas estão sendo dirigidas para adorar aquilo que não pode fazer nada. Atos 5:29 então diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você tem obedecido a quem? Quando a Bíblia fala para você algo que Deus diz, não toque, não faça, não adore, não venere, e você vai lá e faz, toca, adora, venera, se rasga, você está adorando a Deus ou você está adorando a homens? É lógico que você está adorando a homens. Se Deus disse não, é não. Se Ele diz sim, é sim. Deus não trabalha com dois termos em cima da mesma temática. Ou você agrada a Deus ou você agrada a homens. Agora, no momento que eu estou agradando homens que diferencia do que Deus falou, isso significa dizer que quem está por trás desse sistema não é Deus. Como é que Deus pode estar atrás de algo que Ele diz, não faça, é abominável aos meus olhos? Você compreende isso? Eu compreendi isso há 12 anos. Eu larguei as práticas que eu fazia por falta da luz das Escrituras. Eu fazia porque um sistema manipulador me colocou diante dessas razões e eu deixei de lado. Mas enfim, era isso que eu queria trazer para você. Foram 28 minutos, vou fazer a oração, vai dar 30 minutos para que você possa refletir e deixar isso de lado, porque Deus vem buscar os obedientes. Lembre-se que foi a desobediência de Adão e Eva que os tiraram diante da face de Deus. Eles recebiam a visita de Deus todas as tardes. Deus já abençoava o novo dia a partir do pôr do sol. E assim termina a nossa conversa. Vamos orar? Querido Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por me encorajar a falar da Tua palavra, do Teu plano de salvação para todos nós. Nos dás uma noite de paz e proteção. Abençoa o nosso lar, a nossa casa. Abençoa aquelas famílias que assistiram esse vídeo. Abençoa a todos. Que o Senhor possa ouvir as orações e que seja realizado tudo conforme o Teu desejo na vida dessas pessoas que Te buscam. Muitas vezes não encontra força, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa tocar nelas e que a cegueira espiritual caia e que a surdez espiritual saia, para que possa ouvir a Tua voz falar grandemente no coração de cada um. Essa é a minha oração, meu agradecimento no doce nome de Jesus. Amém.
Grande abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.